Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o aulão 5 de logística, tá? Hoje a ideia é que a gente faça uma introdução para picking e packing. Então a gente foi fazendo macro processo, a gente já fez recebimento, a gente já fez um bem macro de armazenagem, de endereçamento ali, e agora fazer um macro de picking e packing. Depois a gente volta, vai aprofundando, enfim, coloca suas dúvidas aí, tá? Antes de a gente começar, tudo bem, Marquinhos, Nadilson, como é que vocês estão? Fala pessoal, tudo bom? Mais uma aula, uma incrível aula. Certeza que vamos aprender muito aqui, né? Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, não sabemos o horário que você está assistindo. A gente só sabe a hora que nós estamos aqui, que é um sabadão no meio do feriado. É isso, né? Aí. Estamos gravando aqui para vocês, agora aula de logística e começando a entrar mais nos detalhes. E de novo, né, vou bancar o mendigo aqui. Isso, importantíssimo. Pessoal, se inscreve no canal da ProSupply, dá o like, aciona lá o sininho das notificações e principalmente, como o Marquinhos sempre fala, compartilha com os amigos de vocês. Mas agora eu tenho uma estratégia um pouco diferente, pessoal. Sim, um pouco diferente. Vamos surpreender os amigos. Monta uma reunião e chega em casa e bota a ProSupply pra tocar pra todos os amigos, entendeu? Surpreende, é tipo uma reunião da Rinode. Você chega achando que é um puta negócio de empreendedorismo e é a reunião da Rinode. Ou se não, marca aquele churrascão, né? Marketing multinível. Isso, e abre lá na televisão, lá do terraço, lá, e fala assim, ó, pessoal, vamos ver um jogo aqui, daí aparece a ProSupply. É isso aí. Boa, muito bom. Então acho que o legal aqui nosso é que a gente quer compartilhar conhecimento com vocês, tá? Então semanalmente a gente coloca uma aula diferente, tem uma aulão de logística, uma aulão de compras e uma aulão de planejamento, semanal, tá? E todos esses aulões são gratuitos e eles ficam disponíveis para você assistir por uma semana. Daí deu uma semana, entra o próximo aulão e sai o anterior, tá? Então a ideia aqui é que você consiga adquirir conhecimento de forma gratuita, tá? E na segunda-feira tem sempre uma live conosco, tá? A gente vai estar ao vivo lá numa live, cada um de nós em algum canto, para tirar dúvida de você, para a gente aprofundar algum tema, para fazer quase como se fosse uma consultoria contigo aí, para você trazer o seu contexto corporativo para a gente conseguir ali, dentro do nosso conhecimento, endereçar as suas dúvidas. E até porque não, a gente aprender junto com vocês também, né? Sim, a gente espera mesmo que haja essa interação, o objetivo é que vocês interajam, deem feedback, critiquem, né? A crítica é bem-vinda, né? Construtiva, ela é sempre bem-vinda. A gente aprende a todo momento aí uma série de segmentos que a gente, por alguma razão, a gente não viu ainda, né? Não participou, não viveu. E para nós é muito importante isso também, né? Para ver, porque a gente sabe que a aderência dos conceitos de supply chain tem. Só precisa saber qual é a dosagem, o remédio porque adequado. Tem particularidades para cada negócio, particularidades, né? Isso. É muito importante isso daí. Tanto pelo segmento, quanto por porte da empresa, sem dúvida, cultura e tudo a gente mais. Aprende a todo minuto, né? Eu até citei da outra vez aí sobre... A gente conversa no paralelo aí sobre o tal do OPME lá, né? Da área médica, né? Que é hóstese, próteses, materiais especiais. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, me surpreendeu fantasticamente. É um segmento específico aí bem importante. Tá. Então, acho que a primeira coisa aqui, então hoje vamos falar aqui sobre picking e packing, tá? Primeira coisa, eu vou fazer uma introdução aqui. Então, o que eu quero fazer hoje com vocês aqui? Introdução, para a gente discutir de forma mais macro o que é picking e packing, que a primeiro momento pode parecer tão distante para você, mas no final tá bem ali no seu contexto no dia a dia, tá? Então, a gente entender em que etapa que está o picking e packing, os direcionadores de picking e packing e as estratégias, as principais estratégias para picking e packing, tá? E aí nas próximas aulas, de acordo com vocês vão colocando como dúvida e tudo mais, a gente pode aprofundar cada estratégia de forma mais profunda, tá? Putz, com desenhos aqui, com modelos ali de separação, com layout e tudo mais. Pessoal, isso que o Fernando vai falar é extremamente importante. Eu já falei, o Fernando já falou, o Marquinhos já falou. Se você quer ter uma vida tranquila, se é que é possível, no supply chain, né? Uma coisa que precisa te deixar dormir à noite é que os inventários estejam acurados e que o erro não chegue no cliente. Essa fase de picking e packing, ela é fator crítico de sucesso para esse tipo de processo. Vocês vão perceber, o Fernando falou estratégia aí, ó. Isso. Parece que é uma atividade meramente operacional, mas não é não, tá?
Boa. Só colocar aqui rapidinho, já vou explicar para vocês, tá? O Fernando tá colocando os 10 passos para trazer o seu amor de volta. No supply chain. No supply chain. Vamos lá. Aqui a ideia é que a gente fala, tipo, bem macro, pra gente entender onde que a gente tá falando quando a gente fala picking. Por que a gente fala picking, tá? Porque no dia a gente tá, tipo, normalizou a gente usar esse termo em inglês. Tá? Mas o picking nada mais é do que uma coleta. Ok? Então nós temos 2 momentos distintos dentro de uma empresa que nós fazemos coletas. Tá? Então se a gente for pensar, tem o recebimento lá, a gente não vai entrar no detalhe, mas você tem o recebimento, depois você vai fazer a armazenagem, você faz uma coleta aqui para você mandar para uma fabricação. Sim. Fabricou, você vai armazenar, você vai coletar de novo, embalar e expedir. Tá? Então aqui, ó, você tem uma coleta aqui, que o que demanda ela é a ordem de produção. E o tipo do material aí vai ser matéria-prima e material de embalagem, né? Isso. Certo? Então, a OP aqui, se a gente for pensar, tem a OP aqui em cima tem o PCP, certo? PCP gera OP, que eu fiz a seta errada aqui, que demandou uma coleta. Ok? Então vamos pensar, o PCP junto com o PCM lá, olharam para tudo aquilo ali, baseado no SNOP e tudo mais, no IPS, e falaram, o que eu vou produzir na fábrica nos próximos dias? Certo? Baseado naquilo, gerou o quê? Ordem de produção. Baseado nessa ordem de produção, alguém vai ter que ir no armazém de matéria-prima, de embalagens, certo? Fazer a separação disso e direcionar essa mercadoria para a fabricação. Se a gente for pensar, isso daqui, quando a gente fala assim, putz, é só ir lá e separar. Não parece. A gente vai entrar aqui, mas tipo, não é tão simples, tão trivial isso separar. Por isso que eu vou insistir na palavra estratégia que você citou. Daqui a pouco tem exemplos para falar sobre isso. É isso. Então, tipo, aqui, se a gente for pensar, está um momento crítico da operação. Tá? Por quê? Só para a gente pensar. Imagina que você fez o recebimento correto, antes aqui tem um purchase, certo? Tem a compras aqui. Compras comprou o pedido correto, na quantidade correta, chegou correto, chegou correto. Armazenou direitinho. Opa, fabricação, planejou direitinho. Só que se você separar errado, separa uma linha produtiva. Entendeu? Você impacta lá, olha, o material não chegou na quantidade correta, no local correto, entendeu? Então, você impacta isso daqui. Tem uma empresa que eu trabalho até, só para fazer um comentário aqui específico, tá? A gente estava trabalhando muito, eles têm uma fábrica lá no interior, a gente estava trabalhando muito ganho de produtividade dele. OE. Aqui, tá? E começamos lá a trabalhar OE. E chegou uma hora e falou assim, putz, você não consegue ganhar OE por causa do seu layout. Por quê? Porque a matéria-prima está demorando muito para chegar aqui na máquina. Você não consegue fazer aquele pulmãozinho, tanto para o inbound quanto o outbound. Eles estão construindo uma outra fábrica no mesmo terreno, que eles têm um terreno gigante lá, um outro galpão, tá? Para quê? Para melhorar essa coleta. Caraca. Entendeu? Por quê? Porque você fazendo conta aqui, essa coleta aqui, eles vão ganhar o quê? Putz, entre 7 a 10% de OE, cara. De produtividade. Uma pergunta lá é o quê? É make to order, build to order? Make to order. Make to order. Os produtos são totalmente diferentes um do outro? Totalmente diferente. Não tem similaridade? Pouquíssimo. Então daí tem que fazer um pick list quase que específico para cada pedido. Para cada ordem. A gente pensou muito lá em fazer um postponement no começo. Exatamente, isso que eu ia falar. Se tivesse um postponement, né? Postponement, um supermercado. Isso. Né, gente? A gente pensou em fazer isso daí lá, mas não dava muito, não deu muita sinergia, cara, entendeu? Isso que nós estamos falando de estratégia. É estratégia. Então, tipo, o que é legal de olhar? Quando você olha uma empresa, o que você quer fazer no final? Aonde você vai encontrar os gargalos? Que é a teoria das restrições, tá? Tipo, tudo cai aí. Aonde está o gargalo? Só assim, putz, olha, para eu conseguir produzir melhor, ganhar produtividade aqui, eu tenho que ter o material correto, na quantidade correta, na porta da máquina, na boca da máquina, para a máquina não parar. Certo? Ótimo. O que eu tenho que fazer para viabilizar isso? Aí você começa a pensar em estratégias diferentes para viabilizar isso, tá? A estratégia sua pode ser de layout, pode ser de processo,
pode ser com tecnologia, pode ser com várias coisas. Por isso que é importante para você que está assistindo aqui a gente conseguir entender esse âmbito de forma mais ampla, para que no seu contexto você consiga falar, putz, olha, legal, falaram lá isso daqui faz sentido dessa forma para o meu contexto. Tá? Então, aqui a gente vai falar mais daqui a pouco sobre estratégias, mas é para pensar, isso daqui é um tópico hiper crítico para coleta. Tá? Só pensar, tem alguns estudos aí que a gente fez na vida de consultor, 50% do tempo de quem trabalha com isso está em movimentação de material, cara. Entendeu? Então, a pessoa fica movimentando. E aqui, em geral, enfim, muitas vezes não tem um supermercado. Nesse caso aqui, a gente não montou supermercado, por exemplo. Entendeu? Ele coleta direto do armazém. Tá? Então, tem empilhadeira movimentando de um lugar para o outro. Tá? Então, tipo, é um trabalho mais maçante aqui, essa movimentação toda, e toma um tempo para isso. Tá? Até para você pensar. Se a OP chegar, só para a gente pensar aqui, tá? Imagina que a OP, o PCP gerou a OP hoje, tá? Hoje, putz, imaginar que hoje seja uma terça-feira, tá? Terça-feira que essa aula aqui fica disponível, certo? Hoje, terça-feira, gerou uma OP para entrar na máquina hoje, tá? Essa equipe, essa galera que vai coletar isso daqui, tem que ter recebido essa OP com D-1 pelo menos. Ou D-2 até. Tá? Para quê? Para eles conseguirem separar o material, fazer um FIFO do estoque, entendeu? E conseguir movimentar esse material para uma área segregada antes de iniciar a fabricação. Se eles forem começar a fazer essa separação no dia D, você vai ter máquina parada, fábrica parada aqui por falta de ausência de máquina, material. Tá? Ou a não ser que o seu processo aqui seja muito otimizado, just in time, entendeu? Pode ser, pode ser. Mas o que funciona melhor, que eu vejo em muitas empresas, é D-1, você tem essa lista de separação, o pessoal separa, e você tem uma área segregada antes aqui. Por quê? Porque no D0 eu não vou separar do galpão principal. Eu fico aqui nessa área próxima à fábrica, onde eu faço só um puxado final aqui, mas já tem lá com etiqueta, ó, isso aqui é material da OP1, da OP2, da OP22, da OP50, entendeu? É rápido para fazer o puxado. Você vai com o porta-pallet lá e você já puxa isso. Isso, não é, Fernando, considerando aí o exemplo que você está trazendo lá, o que você está vivendo, né, de make to order, né? Ou até mesmo uma coisa muito específica, um design to order, um engineering to order e tal. Sim. Mas, por exemplo, só pensando, porque assim, D-1, D-2, D- quanto, a gente só precisa pensar que toda vez que você antecipa, você provoca um certo aumento de inventário, né? Porque você está antecipando coisas. Quanto mais próximo do timing, né, de montagem, é melhor. Sim. E aí quando você tem o postponement, ele te ajuda nisso quando você tem padronização de itens, né? Mas aí claramente você falou que é totalmente não é o caso, né? Mas se conseguisse um postponement aqui, ficaria maravilhoso. Por exemplo, bom, mas em algum momento a gente fala sobre outras modalidades. Mas seria muito legal. Então, tipo, o ponto o que a gente vai falar aqui são ideias, tá? O ponto principal é você entender que isso aqui é um gargalo crítico. Olha no seu contexto corporativo, tá? Eu vou te falar que todas as empresas que eu passei, com raras exceções, isso não era um gargalo crítico aqui, um tópico crítico, tá? Que tinha muito retrabalho, que tinha muito erro de separação e tudo mais, tá? Então, olha como é no seu contexto e o que você... Por quê? Porque se arrumar isso daqui, que é um problema real do seu contexto, tá? Naturalmente você vai ter uma visibilidade gigantesca no seu contexto corporativo, porque você está arrumando algo que impacta a cadeia aqui, tá? E você está melhorando a cadeia como um todo, enfim, vai ser muito bom para a empresa e para sua carreira, tá? Então, o ponto é, nós nos destacamos no contexto corporativo, assim como nós conseguimos arrumar problemas mais complexos, tá? Conforme a gente vai conseguindo arrumar problemas complexos, a gente vai conseguindo se destacar no meio corporativo, tá? Então, a primeira coleta é essa daqui, que a gente falou um pouquinho aqui, a gente já vai se aprofundar daqui a pouco. E tem uma segunda coleta que é aqui, ó. Então aqui, ó, fez a coleta, foi lá, fabricou direitinho, certo?
Foi, armazenou isso daqui, tá? Depois que armazenou, tá lá armazenado, eu vou ter que coletar isso daqui. Eu vou ter que pensar em estratégia para fazer essa coleta também, tá? Então aqui, essa coleta aqui, deixa eu pegar aqui, eu fiz a seta errada de novo aqui, tá? Pra cá. Então aqui, ó, tem um pedido que entrou lá por um ADI, por um portal, por e-mail, por alguma forma entrou esse pedido na sua empresa, tá? Foi aprovado pelo financeiro, parcelamento, crédito do fornecedor, imagina que é um B2B, enfim, tá? Foi aprovado. Aqui vai gerar uma lista de separação, cara. E essa lista vem para cá. Tá? Essa lista de separação, juntamente com o layout dessa área aqui de coleta, ó, porque aqui tem a armazenagem e tem uma área de coleta. Geralmente a gente faz um mini supermercado aqui. Tá? A estratégia desse mini supermercado, juntamente com a estratégia da lista de separação, a gente vai falar daqui a pouco. Mas por quê? Porque tem várias formas diferentes de a gente fazer isso. Tá? Isso aqui é hiper estratégico. A estratégia pode ser a mesma para cá e para cá. Então quando a gente for falar de estratégia aqui, você pode usar a mesma racional para cá ou para cá. Entendeu? Então, com tecnologia, sem tecnologia, com processo, o importante é você entender o racional. Certo? Depois da coleta, o que acontece muitas vezes é que tem uma parte de conferência, cara. Quando a coleta não tem muita curiosidade. Entendeu? Então, se for parar para pensar, a conferência nada mais é do que tem alguém que foi lá, contou essa mercadoria, e antes de fazer a embalagem, outra pessoa vai recontar tudo de novo. Tá? Tem uma conferência. Então, a conferência ela só existe porque a coleta não tem uma alta acuracidade. Por quê? Porque se a gente for pensar, você não está gerando valor na conferência. A geração de valor na conferência é a confiabilidade. Tá? Depois você vai fazer a embalagem, a expedição e o transporte. Ok o racional aqui, pessoal? Ok. Então, o que a gente vai falar muito agora são desses dois tópicos que estão diretamente relacionados com a coleta. Tá? Boa. Vou apagar essa parte aqui da lousa, só para poder continuar escrevendo aqui, tá? Mas o que é interessante que eu queria mostrar no começo, tá? Quando a gente fala de picking, para muitas pessoas de supply ou de logística, picking parece alguma coisa distante. Tá? Só que o picking não está distante, o picking está diretamente relacionado com a OP aqui, ó. Totalmente. O picking está diretamente relacionado com a separação do pedido, cara. Então tá no dia a dia de todo mundo que trabalha com logística. Está no fluxo do processo. Né? Empresas, só para, Fernando, se você me permite. Lógico. Empresas que... algumas empresas, eu vou falar daquilo que eu conheço, né? As empresas, as grandes autopeças, as globais, baseado na cultura do Lean Manufacturing, né? Eles usam muito a cultura do Lean Manufacturing, eles desenvolveram seus próprios sistemas, né, internos com base no Lean Manufacturing. Né? Então tem o famoso Toyota Production System, né? As autopeças desenvolveram as suas específicas, né? Baseado nessa, respeitando os seus contextos. Quando você fala de processo dentro dessas empresas, tem um elemento dentro do Lean Manufacturing que a gente chama, é simples, parece simples também, mas que chama Plan for Every Parts, né? Então, planejamento para todas as partes. E o planejamento para todas as partes, eu não estou falando do planejamento de materiais, eu estou falando do planejamento total das peças, qual é a embalagem padrão, onde é que elas vão estar estocadas, como elas vão se movimentar, quais vão ser as rotas de abastecimento dentro da fábrica. Por exemplo, se essa empresa que você citou lá atrás, antes de ir para cima para fazer acontecer, tivesse estudado o fluxo de material e tivesse colocado um plano para todas as partes, dentro do processo, do roteiro de processo, teria a parte de movimentação e ele teria sido estudado. Bom, ótimo que tem oportunidade, né? Não é mais, agora tem oportunidade de melhoria, tanto que eles estão fazendo o que estão fazendo. Então, assim, de uma certa maneira, existem empresas que pegaram, é tão importante o picking ou a coleta, né?
que fez parte do fluxo de processo de fabricação. Ele não pode ser esquecido. Porque que eu enxergo muito, tá? Esse, na verdade, acho que é uma das grandes oportunidades que eu enxergo no dia a dia de corporativo. Concordo com você 100%. Tá? Por quê? Quando você pega um empresário brasileiro, em geral, a gente não tem... Sempre tem exceção, tá? Mas em geral ele não é de supply, ele não é de logística. Ele é um cara de negócio. Vendas. É um cara de vendas, um cara de negócio. Manufatura, né? O cara pensa na produção, né? É isso, cara. O cara pensa na fábrica. O que o cara tá pensando? A linha e tal, não sei o que. Ele vai comprar o quê? Ele vai automatizar aqui, ó. Maquinário. Exato. Ele vai automatizar maquinário. Exato. Tá? Daí depois que ele automatizou o maquinário, ele vai pensar em automatizar armazém, cara. Porque ele entendeu que o armazém, se ele tem um WMS, controle e tal, ele reduz perda. No primeiro inventário geral que ele fizer, ele tomar um susto. Ele vai automatizar armazém. Entendeu? Então, em geral, quando você pega nas empresas, conforme vai ganhando dinheiro a empresa, vai ganhando maturidade, ele vai investindo o quê? Aqui e aqui, cara. E aí o recebimento fica lá, putz, ok, vai ganhando maturidade naturalmente porque vai ter que entregar para cá. E o transporte fica aqui meio, tipo, relegado, depois, sei lá, conforme com a necessidade, coloca uma torre de controle aqui, enfim, entendeu? Um TMS para controlar. Um TMS, um gestão de embarque, um GFE, entendeu? Enfim, tem módulos diferentes. Mas, em geral, a parte de coleta, ela fica negligenciada. Fica. Tá? Por quê? Porque ele enxerga e fala assim, puta, cara, é só coletar lá no armazém que já tá top e colocar na fábrica que também tá top. Você fica num elo ali que fica meio sem dono, entendeu? Sim. A mesma coisa aqui. Putz, ó, tem um armazém aqui que já tá com WMS, tá tudo certinho. Pô, coloquei aqui um TMS no final. Só pegar dali e colocar aqui. Um exercício bom para fazer é o seguinte: pega esse pessoal que não tá familiarizado, faz uma lista de compras dessas nossas de ir em casa para ir no supermercado, leva até a porta do supermercado e dá na mão da pessoa na hora. Fala assim, ó, vai fazer a coleta da compra. Só que o cara nunca entrou no supermercado, ele não sabe onde estão as coisas. E cronometra quanto tempo ele leva para fazer aquela compra. A primeira. E depois que ele memorizou onde as coisas estão, a produtividade vai aumentar. Por quê? Porque o cara sabe onde está estocado para fazer a coleta. O caminho, tudo isso daí. Endereço, caminho, tudo certo. Né? Aí o cara mistura na compra. Tem hortifruti, tem tudo. Tem tudo. Né? Como é que faz? Qual que é a maneira mais produtiva? Por exemplo, nós, né, a maioria dos homens, não tem muita paciência para fazer compra. A gente quer entrar num pé e sair no outro. Pô. Cara, mas você já entrou no supermercado pela porta errada? Aí você começa no hortifruti. Nossa, eu odeio isso. Às vezes eu vou estacionar e estou estacionando perto da hortifruti, eu tenho que andar todo o resto e eu tenho que começar pelo caminho do material de limpeza. Agora eu entendi. Aquilo lá. Eu não tenho esse estoque, não. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou apagar aqui e vou começar com estratégia, tá? Com racional de estratégia. O que é importante sempre? Direcionadores aqui, tá? Enfim, direcionadores. Pessoal, ali está escrito direcionadores. Creio. É uma questão de fé. O tamanho da unidade que você está movimentando. Você está movimentando pallet, você está movimentando caixa, você está movimentando uma unidade, você está movimentando uma bobina. O que você está movimentando de um lugar para o outro, tá? Por quê? Porque isso aqui vai mudar como que você vai coletar isso daqui. Entendeu? Você precisa de uma empilhadeira, você precisa de uma paleteira, um colaborador sozinho vai lá e consegue movimentar isso? Como que é esse modelo, tá? Isso daqui é importantíssimo. Número de pedidos que você tem, tá? Tanto para cá quanto para cá. Eu tô falando que eu vou fazer uma separação aqui de quantas OPs por dia. São 10 OPs, 500 OPs, 1000 OPs por dia, tá? Mesma coisa aqui no número de pedidos. Vou separar aqui 1 pedido, 10 pedidos, 1000 pedidos, tá? Então, a quantidade aqui, isso aqui aumenta gigantescamente a complexidade do negócio. E eu lembro que a gente fez alguns projetos durante a pandemia, tá? De algumas empresas que eram B2B e elas viravam B2C, ou seja, elas faziam empresa para empresa B2B, certo? E durante a pandemia, não tinha pedido. Elas começaram a vender direto para o consumidor final com o e-commercezinho delas lá.
Certo? Só que antes aqui, ela estava acostumada a fazer pedido na separação dela. Cara, ela estava acostumada a fazer pedidos de, sei lá, 30 mil, 50 mil, 100 mil, um pedido. Entendeu? Então, um pedido dela era gigante. A estrutura que ela tinha desenhado aqui para fazer a separação era, cada pedido é um pedido grande. Daí mudou. Entrou um B2C, consumidor final, junto na separação. Entendeu? A gente fez 2 empresas que design respondeu. Jogar na mesma separação, consumidor final. Só que o consumidor final, o pedido dele era R$200, R$500, R$800. Entendeu? O desenho da estratégia aqui não estava adequada para esse consumidor final. Entendeu? Então, tipo, essa quantidade de pedidos aqui, putz, muda radicalmente a estratégia que você vai usar para fazer a separação. Tá? Quantos itens tem em cada pedido? Só, eu estou falando de quantos pedidos e, putz, olha, pedidos são gigantes, pedidos é pequenininho. Então, isso aqui muda na complexidade. Esse tópico aqui na minha cabeça é hipercrítico. Quanto tempo eu tenho para fazer a separação? Tá? Por quê? Pessoal, igual o Nadilson falou assim, quanto antes aqui, tipo, imagina que eu recebo a OP aqui e falo, cara, eu tenho 2 dias para separar. OP para fábrica. 2 dias, putz, é tempo pra caramba ali, 2 dias. Entendeu? Tem lugar que você não tem 2 dias, tem 3 horas. 2 horas. Entendeu? Então, o tempo que está disponível para fazer a separação vai impactar diretamente, tá, em como que é a sua estratégia, ou quão ágil você tem que fazer uma estratégia ali. Tá? E outro tópico aqui, o quão você está aceitando erros de tolerância. Sim. Tá? Então, e aqui esse racional serve tanto para OP quanto para mandar aqui para coleta. Tá? Então, o que eu vejo muitas vezes aqui? Tem empresas que ela tem filiais espalhadas pelo Brasil. Tá? E ela faz separação para mandar para as filiais. Certo? Quando ela faz separação para mandar para as filiais, em geral, ela tira a conferência. Entendeu? Por quê? Porque ela não está tão preocupada com a tolerância ali. Se ela mandar um item errado ou a mais, a quantidade é maior ou menor, está tudo certo, ela está mandando para a planta dela mesma. Entendeu? Em geral, por quê? Porque ela começa a fazer conta assim, cara, eu vou gastar uma grana fazendo conferência, eu prefiro mandar um pouco a mais, está na minha planta lá, o cara vai usar, ou hoje, ou amanhã, entendeu? Do que ficar contando aqui, recontando. Então você acaba tirando a conferência algumas vezes, tem que olhar, de novo, só que não é regra, tá? Você tem que analisar cenário a cenário, com contexto a contexto. Tá? Mas o que eu acabo enxergando é, você acaba tirando a conferência e acaba jogando um pouco a mais do que tem. Por quê? Porque se você mandar a maior, ninguém vai devolver esse lote. É na sua planta que está lá falando. Sim. Certo? Agora, quando você manda para um cliente final, aí fica complicado. Fica complicado, entendeu? Então, a quantidade, o item que você mandou, putz, tem que estar muito correto. Muito. Aqui, tá? Aqui só pegando alguns exemplos, tá? Putz, não vou falar o nome de empresa, mas... vou tentar dar exemplo aqui sem falar o nome de empresa, mas quem está mais atento ao mercado vai entender, tá? Começo dos anos 2000, teve um grande grupo varejista alimentar que implementou um modelo de venda online, tá? O que aconteceu? Essa coleta aqui estava ruim. Por quê? Ele estava acostumado a fazer separação e expedição para as lojas dele. Entendeu? Ele tinha o CD dele que mandava para as lojas. Tolerância aqui, putz, cara, você mandar um pouco a mais ou um pouco a menos, se era para ser o arroz do João, virou arroz sei lá o quê, cara, tá tudo bem, foi para minha loja lá. Sim. Entendeu? Ele pegou o mesmo racional, separou um pedaço do armazém e meteu um e-commerce. Tanto é que quem tá um pouco mais velho igual a gente, menos o Marquinho, igual eu e o Nadilson, esse negócio rodou por 1 ano, cara. Caraca. Entendeu? Eles fecharam a operação naquela época. Por quê? Porque há tanta reclamação que a imagem ficou muito ruim. Pô, ou seja, eu sei que eu vou pedir arroz carioquinha, vai chegar arroz preto na minha... Arroz não. Feijão carioquinha, vai chegar feijão preto. Vou pedir 1 quilo, vai chegar meio quilo. Ou vai chegar 2 quilos. Entendeu? Então, tipo, você não tem
confiança em pedir. Você vai ficando tão de saco cheio que você para de pedir. Sim. Entendeu? E aí, o que é um ponto importante? Cada devolução tem um custo gigantesco de logística, de frete, de tudo mais. E a margem desse negócio é pequena. A logística reversa aí é dura. É dura. Então, tipo, se eu começar a ter uma logística reversa muito pesada, uma margem pequena, cara, eu começo a operar no negativo aqui rapidinho. Muito rápido. Tá? Então, esse é um tópico. Um outro tópico, 2015, 16, tá? Uma outra... Então, esse é um caso, tá? Em 2015, 16, uma outra grande rede de varejo têxtil, ok? Ingressou no e-commerce. Também, mesmo modelinho, tá? Eles tinham que fazer separação para as lojas, tinham CDs grandes que eles têm para o Brasil, fazer separação para as lojas. Vamos colocar e-commerce. Construir uma área para e-commerce, diretor de e-commerce, mas fisicamente a operação era parecida, cara. Entendeu? Mas, de novo, para a loja você faz separação por pack no têxtil. Você não separa PMG, você manda o pack para a loja. O pack, o que significa para quem está assistindo aqui, tá? É um cabidão gigante aqui e tem uma combinação, tantos PP, tantos P, tantos M, tantos G, tantos extra G, tantos GGG. Entendeu? Então você não manda uma camisa amarela, não, você manda um pack para a loja. Então a separação para a loja era por pack. Daí colocaram, falaram, cara, vou começar a rodar e-commerce. A taxa de devolução estava gigantesco, cara. Entendeu? O negócio operou com margem negativa por 1 ano e meio, cara. Até eles qual que era o erro? Separação, cara. Até eles conseguirem arrumar a separação, processos, tecnologia, tá? Para daí... Só que daí, tipo, a marca vai ficando desgastada e tudo mais, tá? Então, aqui é um tópico hipercrítico. Então, o quanto você está tolerando esses erros na sua separação, tá? E o manuseio. Como que você vai manusear isso aqui? É muito parecido com o tamanho da unidade, tá? Então, é algo frágil, não é frágil? Como que vai ser o manuseio disso daqui? Isso daqui são direcionadores para você pensar, e você tem que estar no seu checklist ali, para você pensar e desenhar a sua estratégia de coleta, tá? Fernando, você me permite 2 Por pontos, favor. só para ajudar? É o seguinte, eu vou voltar lá no ponto do Lean, né, para dizer o seguinte, quão importante essa história toda é, quão estratégico essa história de pick and pack é. Você falou de tempo ali, Sim. né, que tem tudo a ver com produtividade. Sim, sim, sim. No Lean Manufacturing, como é que a gente faz isso? A gente chama de tact time, né? O que é o tact time? É a razão entre o tempo disponível que você tem e as unidades a produzir ou a demanda do cliente, né? Se você tiver um tempo disponível muito longo, dramático, você vai deixar de produzir, você vai deixar de vender, né? E normalmente você vai ver que quando você faz o estudo, o Value Stream Map, o mapa de valor, de fluxo de valor, você vai descobrir que tem muito desse tempo que está aí, ó. Está no processo do armazém, no processo de picking, no processo de packing, de abastecimento da fábrica. É isso. Né? E aí, se você investe aí, você aumenta o tempo disponível, você é capaz de entregar mais rápido, de produzir mais rápido, de entregar mais unidades e vender mais. Nadilson, olha que louco, tá? Essa empresa que eu falei do interior, que é o meu cliente, eu montei com eles o business case para essa planta nova, cara. Entendeu? Eles estão montando um galpão que vai custar, cara, só um galpão físico, cara, na casa dos 6 milhões, cara. Tá? Se você fizer conta, dá um retorno de 2 anos e meio, cara. Só pensando em tempo de separação, entendeu? Eu posso reduzir meu estoque ali, igual você falou anteriormente, eu posso ter um estoque mais enxuto, melhora meu caixa, e eu vou melhorar a produtividade, cara. Sim. Entendeu? Então, no final, eu vou melhorar a produtividade, eu vou produzir mais, ficar mais fluido, eu consigo reduzir mão de obra, eu consigo reduzir meu mobilizado, cara. Só lembrando, né, gente, que esse índice que o Fernando falou, um retorno de 2 anos e meio de investimento é animal. nada.
é nada. Não é nada para quem não é nada para quem está na indústria. Não. Entendeu? É um tempo absolutamente... Assim, qualquer CFO assina... Aprova rapidinho. Aprova rapidinho. Entendeu? Então, por quê? Porque aqui é um gargalo gigantesco. Então, para você que trabalha em logística, independente se trabalha nas armazenagem, aqui no recebimento, preste uma atenção específica para o picking, para a coleta, para a separação. Olhe no seu contexto corporativo o quanto que isso está desorganizado, tá? O quanto que isso pode vir a melhorar com o processo e tudo mais, tá? A ideia aqui agora é eu passar mais macro por causa do tempo, tá? Explicar para vocês 3 estratégias. Não tem só essas 3, tá? Depois a gente pode fazer híbridos aqui, tá? Mas que você consiga entender basicamente 3 estratégias de separação. Depois que a gente entender essas 3 estratégias, nas próximas aulas, de acordo com a demanda, eu posso entrar em cada uma aqui e fazer 40 minutos sobre cada uma delas, tá? A ideia aqui agora é só pra gente falar assim, cara, tem possibilidades diferentes pra gente pensar isso e pra gente desenhar o contexto nosso de forma diferente. Certo? Primeiro é o picking discreto. É o mais basicão, tá? O picking discreto, vamos pensar o seguinte. Nós fazemos compras no iFood, por exemplo. Certo? Imagina que você vai fazer um mercado no iFood. No iFood ou qualquer outra plataforma de compra. Não sei se nem se o iFood faz mercado, tá? Faz. Então tá bom. Então, a gente faz mercado no iFood. Você foi lá e colocou o mercado do mês no iFood. Tá? Você colocou itens lácteos, produto de limpeza, hortifruti, gelatina. Cara, você colocou tudo lá. Todos os corredores do supermercado, de um hipermercado, você colocou lá dentro. Tá? O que vai acontecer? Um rapaz só do iFood vai pegar um carrinho, certo? Ou mais de um carrinho, de acordo com o tamanho da sua compra, vai pegar o seu pedido e vai sair corredor por corredor dando check no seu pedido. Isso é análogo à vida real numa empresa, tá? O picking discreto é um colaborador do meio corporativo vai pegar um pedido para um colaborador. Ele vai fazer toda a separação daquele pedido, tá? A baixa pode ser tanto no papel quanto no coletor, tá? Mas o importante aqui é um colaborador para um pedido, tá? Você fala assim, pô, Fernando, isso aqui é muito antiquado, isso daqui não funciona. Putz, depende, tem modelos que isso aqui funciona super bem. Entendeu? Lembra, na lousa anterior, quantos itens que a gente está falando? Qual a quantidade de itens que a gente está falando da fábrica? Qual é o tamanho do armazém? Entendeu? Então, estou falando em alguma coisa num espaço não tão grande, putz, é de boa para uma pessoa pegar tudo. Entendeu? Não é algo absurdo. É assim? Então, tipo, vai depender muito da sua estratégia. E o que você vai entender muito no final é teste, cara. Entendeu? Eu gosto muito literalmente de testar. Então, quando a gente está mudando isso aqui radicalmente, eu pego uma parte do galpão, faço um modelo, outra parte de outro modelo, cara, e vai cronometrar, vai fazer cronoanálise. Se você faz prototipagem de produto, por que você não vai fazer de processo de armazenamento, de coleta? Por que não? São modelos diferentes, entendeu? Então, esse daqui é o basicão. Não é porque é o basicão que ele é ruim. Tem contexto corporativo que ele funciona muito bem. Tá? Sim. E lembra, sempre quando você tem tecnologia por trás, vai facilitar a vida dele, tá? O outro aqui é por zona. Então, eu vou desenhar aqui, eu sei que eu desenho mal, mas só para a gente conseguir... Aqui é a rua A, aqui é a rua B, aqui é a rua C, e assim por diante, tá? Então, por zona, aqui pode ser A1, A2, ou números pares e ímpares, né? Igual a gente falou no endereçamento outra aula lá. Ou pode ser A e B, C, D, de cada lado da rua ser um nome. Aqui é como a gente quiser falar, tá? Eu vou chamar de A, B, C, de um lado par e do outro lado ímpar, para ficar fácil aqui agora, tá? Por zona, tá? O que significa? Na hora de fazer, chegou o pedido, processou o pedido, vai fazer a lista de separação. A lista de separação sai... Vamos dar um exemplo, tá? O pedido é o 2222. Esse é o número do pedido, tá?
Esse pedido, ele vai ser, na lista de separação, ele vai ser separado, segregado em várias listas diferentes por rua. Então, é o 2222 A1, 2222 A2, 2222 B1, 2222 B2 e assim por diante. Tá? Ou seja, em cada rua aqui, ou em cada lado de rua, fica um grupo de colaboradores fazendo aquela separação. Tá? Então, ou seja, qual é o grande objetivo aqui? Um colaborador não anda o supermercado inteiro. Ele fica específico num pedacinho aqui, por exemplo. Ó. Ele anda aqui. O outro anda aqui só, por exemplo. Ou ele pode andar os dois lados, vai depender muito da demanda ali de estratégia, tá? Mas qual que é a grande vantagem disso? Se ele fica específico num pedaço, numa rua do supermercado, do armazém, ele vai decorar aonde está cada item naquela rua. Ele vai saber de cabeça, olha, na terceira porta-pallet ali tem tal item, no quarto tem tal item, no quinto... Cara, ele decorou, porque ele só anda um corredor. Vai você no supermercado, você ficar andando só no supermercado, indo e voltando num corredor só, você decorar com o tempo a ordem que estão os produtos ali. Tá? Para decorar o supermercado inteiro é muito mais difícil. Tá? Pensa no primeiro caso, no discreto. Eu vou no mercado, eu passo tudo e falo assim, cara, não encontrei tal coisa. Aí você começa a voltar a procurar. Só que você já passou por aquele corredor. Só que você não encontrou. Certo? Então, um risco do discreto, um dos principais problemas é, quando tem uma grande variabilidade de itens, você perde muito tempo. Por quê? Porque ele passa por tudo, quando chega no final ele fala assim, nossa, não encontrei isso daqui. Daí ele volta e começa a procurar um item ou dois itens específicos, igual ao supermercado. Tá? Nesse tópico aqui, não. Vai ter um grupo de colaboradores que são especialistas, ou ficaram ali convivendo, eles decoraram a ordem de uma rua. Tá? Qual que é o ponto? Você vai ter que ter um local físico, aqui por exemplo, que eu vou chamar de 2222. Ou um porta-pallet, ou uma área física no chão, tá? Por quê? Porque vai ter uma parte do pedido que está aqui, que eu vou jogar para cá, uma outra parte está aqui, uma outra parte está aqui, uma outra parte está aqui, entendeu? O pedido só pode sair quando todo mundo entregar. Então tem que ter uma orquestração, uma maturidade muito grande. Por quê? Porque senão o risco é você finalizar o pedido e não vir um B2. Entendeu? Por quê? Porque o B2 se atrasou, cara. Você mandou o pedido pro cliente e tá faltando 22 B2. Essa linha aqui não foi, cara. Não é porque não tinha o produto. Entrou como ruptura lá. Entendeu? É simplesmente porque o cara tá atrasado lá, o cara tá fazendo 21. Tá? Mas esse daqui, um grande ponto é, o colaborador fica muito focado nos processos, no layout, e a movimentação dele é muito menor. Ele anda só uma rua, ele vai até o final, volta, vai até o final e volta. Tá? O risco disso é a maturidade para conseguir fazer o fechamento do pedido. Entendeu? Então, se for sistêmico, fica muito mais fácil, você consegue ver lá. Só que tem empresas que eu conheço que trabalham isso daqui com papel. Tá? É uma maturidade muito maior para você fazer um controle ali. Ok? Ficou claro aqui? Ficou claríssimo. Boa. Tá. Vamos pelo lote agora, tá? Então isso aqui, o que eu expliquei aqui agora foi o por zona. De novo, depois eu vou aprofundar cada um deles muito mais desenhando. O que eu quero que vocês entendam agora é que existem formas diferentes para vocês começarem a pensar no contexto de vocês. É a primeira aula sobre picking aqui, certo? E não esquece do teste que o Fernando falou, né? A cronoanálise. É importantíssimo, cara. Importantíssimo. Ponto importante também, tá? Quando você faz uma cronoanálise, quando você faz a mudança, em geral piora. Certo? Você não pode fazer... Você tem que deixar ali 1 mês, 2 meses e ir monitorando, entendeu? Para ter um ganho de produtividade com o tempo. Porque no começo a pessoa não está acostumada. É inevitável comparar com a ida ao supermercado, né? Que nem você vai aqui no Brasil, por exemplo, o supermercado põe lá, sei lá, sempre um negócio naquela fileira, mas vira e mexe, eles mexem. Eles mudam a posição. O layout, né? O layout. Aí você chega lá para comprar aquele chocolatinho. Você ficou perdido, né? Aquela barra de cereal. Fala assim, ué, mas cadê o... Né? Você fica perdido ali. Fica perdido. O terceiro é o por lote, tá? O por lote, vamos lá. Ele requer
uma automação ou um orçamento para investimento em tecnologia muito maior. Tá? O que o Purlot faz? Imagina que você tem, que é um e-commerce, tá? E você está recebendo vários pedidos simultaneamente lá. Toda hora tá chegando um pedido, tá? Para ficar fácil, vamos pensar que você é um e-commerce de... Como é que chama? Jogo de videogame. Ok? Mas tipo, tá bombando, tá chegando muito pedido. Tá? Então chega um pedido que é do jogo A, daí chega um outro pedido que é do jogo B, do jogo C, do jogo D, do jogo E, do jogo F. Nossa, o F tá feio. E assim por diante. Tem vários jogos lá. Tá? Se for em qualquer um dos outros modelos, sei lá, se for no modelo 1, eu vou pegar uma pessoa para ir lá pegar o jogo A e entregar. Depois, por quê? Porque tipo, em geral você vai comprar um jogo. Certo? Você não compra 5 jogos no pedido. Você compra um jogo do jogo, tá? É um pedido pequeno. Por zona. Putz, ele vai andar o corredor inteiro com um pedido e falar assim, opa, isso aqui é o pedido A. Isso aqui é o pedido... Então, tipo, ele andou o corredor inteiro, alguém, para pegar um joguinho e voltou. Entendeu? Eu diminuí a caminhada dele, só que ainda assim, putz... Não otimizei, cara. Por quê? Porque é pouca peça naquela rua que ele tá comprando. Tá? O que é o Purlot, cara? O sistema, ele faz batches, que a gente fala. Tá? Como se fosse uma batelada, um grupo. Ele consolida um grupo de pedidos, que pode ser, sei lá, 3 horas, 2 horas, de acordo com a demanda que tem do e-commerce, tá? Isso aqui funciona muito bem para e-commerce, tá? 2 horas, 3 horas, alguma coisa do tipo. Meio período. Ele consolida aquele grupo de pedidos e aí fala assim, e aí agrupa tudo. Não interessa para quem é. Então ele fala assim, olha, nessas 4 horas eu tenho 50 do grupo, 50 jogos A, 80 do B, 90 do C, 30 do D, 70 do E. Entendeu? E ele fala o quê? Essa daqui, consolidado, é a lista de separação. Entendeu? Então você vai lá, o colaborador, para ir fisicamente, ele vai lá a 50. Ele não vai 50 vezes. Ok? Ele vai uma vez só e pega 50 itens, põe no carrinho, é o A. E aí, o que ele faz depois, tá? O que é legal? Por isso tem que ter tecnologia aqui, tá? Ele joga isso aqui tudo geralmente numa esteira, cara. Tá? Nessas esteiras aqui vai ter vários leitores, ou de RFID, ou de código de barra, tá? E aí essa esteira aqui vai direcionando para várias gaiolas. Isso aqui é o pedido A, isso aqui é o B, isso aqui é o C, entendeu? Então, o trabalho manual foi fazer separação menor, só que eu tenho um investimento em tecnologia muito maior para automatizar a separação com leitor de RFID ou com código, com scanner. Hoje em dia é mais RFID que está usando, tá? E ele vai fazendo aquelas... Na esteira faz aqueles braços que vai jogando para as gaiolas, tá? Tá. Então, para cada gaiola fica um pedido. Então, sei lá, imagina que uma pessoa comprou um A e um E. Putz, na gaiolinha vai estar um A e um E. Você não tem que ter um colaborador fazendo uma separação. E aí depois daqui vai para a embalagem. Entendeu? Isso daqui, se você não tiver tecnologia, fica muito complexo de fazer. Entendeu? Tem que ter uma tecnologia por trás aqui. Por quê? Porque senão fica... Putz, eu acho que fica muito insano você fazer depois, porque senão depois é quase 2 separação. Aí é um tempo gigantesco de processo aplicado, o que significa capacidade produtiva menor. É isso. Então, com tecnologia... Você tem um ganho de produtividade fantástico. Isso daqui fica animal. Fica animal. Animal. Tá? Sem tecnologia, putz, você vai flutuar entre esse e esse. Tá? E aí, a gente pode discutir mais, abrir isso daqui, por quê? Porque você pode fazer vários modelos híbridos. Entendeu? Clientes A, você pode fazer um modelo, clientes B outro modelo, curva A um modelo, curva B outro modelo. Você pode pensar em layouts diferentes aqui para ajudar, que a gente vai aprofundar nas próximas semanas. Tá? A ideia desse aulão de hoje, que é o primeiro aulão que a gente faz de picking, a gente falou packing aqui, mas packing é embalagem, tá? É picking basicamente, que é separação. Foi contextualizar você aonde você tem 2 etapas de coleta no seu fluxo, tá? E o como que a gente pode fazer com estratégia. Tô falando de estratégia, mas isso enfatizou muito essa palavra também. Estratégias diferentes para otimizar isso. Sim.
A separação é um gigantesco gargalo da operação. Tanto aqui no pré-fabricação quanto no pré-embalagem. Tá? Então, o ponto é, se você conseguir entender primeiro que isso é um problema para o seu contexto, a gente pode discutir depois com mais profundidade o como arrumar isso. Porque isso aqui pode ser uma gigantesca oportunidade para você aí. Eu acho importantíssimo assim, que quem está nos ouvindo, né, quem está assistindo e tudo mais, independente da tua atividade, da tua posição na empresa, né, é que você seja um elemento, um vetor para influenciar no sentido de se pensar antes todo o processo logístico de recebimento, armazenagem, coleta, que é a aula, que é o centro da discussão hoje. Acho que deu para perceber quão importante, quanto tem de ganho, né? E nós estamos falando de ganho financeiro. Nós estamos falando de resultado, de performance da companhia, da capacidade de atender melhor o cliente, da velocidade, tudo isso é dinheiro, né? Tudo isso é resultado na veia. Então esse negócio de falar que a logística é operacional é uma conversa. E ela é operacional, só que ela está diretamente impacta diretamente no resultado. Só que se você não pensar nela, quando eu falo assim, ela é operacional depois que você pensou, né? Depois que você desenhou, ela vira uma atividade repetitiva. E aí, quando ela vira uma atividade repetitiva, ela é candidata à aplicação de tecnologia. Porque a tecnologia, ela se adapta muito bem às atividades repetitivas. Né? Isso. Então, tipo, até pegando um gancho para o que o Nadilson falou, tá? O diferencial que nós temos de carreira em logística, a gente pode fazer um aulão só sobre carreira, tá? Sobre cargos, trilhas de carreira, enfim, tá? Em logística. Mas o diferencial que a gente vê é quando você não fica só executando aquilo que alguém definiu, cara. Não. Você conseguir entender isso daqui, como que a gente pode gerar valor nisso daqui, cara, naturalmente sua carreira dentro de logística vai ser diferenciada. Vai ser totalmente diferente, né? E até viajando aqui bastante, né? Como diz o pessoal, brisando, né? Hoje, né, a gente fala muito, o Marquinhos é o cara mais capaz para falar disso aqui, né? Acho que com muita propriedade. A gente fala muito de machine learning, a gente fala muito de inteligência artificial. Né? Se você pega uma questão dessa aí, com atividades repetitivas, né, com uma situação que já foi amadurecida, e você traz para dentro, você transforma isso em soluções que você pode aplicar em outras situações com facilidade. Sim. Né? Você vai ter uma resposta. Tudo que é repetitivo é os primeiros passos de que um sistema, um machine learning vai conseguir gerar. Agora a gente já está falando de machine learning mais generativos, outros vieses e avanços da tecnologia que vai além, por exemplo, o ChatGPT está indo além de uma atividade puramente de repetição e troca de coisas, né? Mas, sem dúvida, essa parte eu vejo que, como o Nadilson falou, e o Fernando também enfatizou, a coleta é onde tem braço humano para fazer, hoje é o principal ponto, e é onde não tem investimento. Então, onde não tem investimento, a gente com processo, com inteligência, com sagacidade ali dentro da operação, a gente consegue gerar esse valor. E, realmente, quem é um bom profissional tem sempre lugar. Quem é um ótimo profissional, mais ainda. Mas quem é o raro, esse vai ganhar melhor, esse vai ser mais valorizado, esse vai ter mais oportunidades na empresa. E quem consegue gerar transformação, gerar valor dentro de um processo que para alguns não tem valor e consegue demonstrar os ganhos, como o Fernando falou, ganhos de produtividade, ganhos de tempo, vai transformar a sua carreira. É um case para ficar tranquilo, né? Nem sempre não existe estabilidade, mas tranquilo em relação ao seu posicionamento no mercado. Isso. Né? Show. Acho que é isso para hoje, pessoal. Coloca nos comentários aqui embaixo. Se você trabalha com picking, você já parou para pensar na relevância do picking ou como ele pode ser um pilar, um processo que pode gerar um diferencial gigantesco para você, ok? Deixa seu comentário se você gostou, não gostou, o que está acontecendo, enfim. Dê o like. Coloca o seu like, compartilha. E segunda-feira nós temos aula live ao vivo, tá? É isso aí. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Valeu.